Olá, senhores, bem-vindo ao canal Construção Imaginária. E hoje nós vamos falar sobre o vídeo de uma historiadora, pelo menos ela tem, né, a documentação formal que atesta que ela está apta para tal função, sobre o vídeo dessa historiadora, onde ela apareceu dançando e expondo seus glúteos e sei lá mais o que, na mesa durante uma palestra que estava sendo ministrada por diversos professores numa faculdade pública na Bahia. Lógico e evidente, tudo isso custeado com dinheiro público, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, de quem concorda e de quem discorda da atuação de tal senhora. Trata-se de uma mulher trans, mas isso, a meu ver, não quer dizer nada, porque as práticas sexuais de um indivíduo não são determinantes para que ele tenha um comportamento dito decoroso ou indecoroso, para que ele faça o bem ou faça o mal. Não, não. Isso é muito da natureza da pessoa. E prova disso é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo de uma mulher trans. E eu peço que vocês assistam. E vocês vão ver um comportamento, uma visão de mundo completamente divergente, oposta, diametralmente oposta à da historiadora que nós vamos abordar aqui no vídeo. Antes de entrar, eu li o trabalho dessa historiadora. Eu peguei, baixei o trabalho no periódico dessa faculdade pública da Bahia e li. Foi uma coisa... Bem, foi complicado, porque eu pensei o seguinte, de repente, as pessoas estão implicando muito com a palavra que foi usada, mas talvez na substância, no conteúdo do trabalho, tenha coisas que são muito aproveitáveis. Então, de antemão, eu posso dizer para os senhores, não tem nada de aproveitável ali. A meu ver, não. E, infelizmente, eu estou custeando esse tipo de trabalho acadêmico, esse tipo de pensamento no meio acadêmico público, né, nas universidades públicas. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar aqui, vou passar alguns trechos do trabalho dessa senhora, dessa mulher trans, e eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Eu não vou fazer comentário crítico. Você vai ler, você vai usar esse cérebro que você tem na cabeça e vai tirar suas conclusões. De antemão, eu quero dizer algumas coisas. A educação é sempre uma doutrinação. Vai lá, vê a etimologia da palavra educar. É sempre uma doutrinação. Então, você pega uma ideia, essa ideia está na sociedade, e outras ideias concorrentes também estarão na sociedade, umas mais aceitas, outras menos aceitas. Quando você vai educar uma criança, você pode educar essa criança para perpetuar um paradigma, ou seja, um modelo de sociedade existente, para corrigir a rota desse modelo de sociedade exigente, ou para mudar o paradigma, desfazer todo o modelo de sociedade existente e criar um novo. Percebam que, e lembrem-se, aqui é um canal de direita, percebam que nas igrejas nós temos a escolinha dominical, para que as crianças possam aprender as coisas referentes à fé cristã. Na Igreja Católica, salvo engano, tem a catequese. E em muitos centros espíritas, os chamados centros de mesa, vocês têm também a escolinha para que as crianças possam se inteirar naquilo. Então, qualquer ideia para que possa ser perpetuada ou que tenha pretensão de ser perpetuada na sociedade, ela precisa necessariamente ser entrincheirada na cabeça dos mais jovens. Se você não sabe o que é o conceito de entrincheiramento, leia Nelson Goodman,
Fato, Ficção e Previsão. É um livro que você vai conseguir comprar em Portugal, mas chega aqui no Brasil pelo Sedex tranquilamente. Então, nós temos hoje o Estado com o monopólio. O Estado tem o monopólio de muitas horas do dia da vida do seu filho, porque, por força de lei, você é obrigado a colocar o seu filho numa escola, seja ela pública ou privada. Como a maioria da população brasileira é pobre, e eu me incluo nessa maioria, então a gente parte para a escola pública. Os méritos e deméritos da escola pública, os senhores observem a realidade e tirem suas próprias conclusões. Dito isso, esse monopólio que certos indivíduos têm do tempo de filhos de outros indivíduos pode ser bem utilizado ou utilizado de uma maneira indevida. Um professor, quando ele está numa instituição privada de ensino, ele vai ter seus ônus e bônus. Porém, inevitavelmente, como forma de uma metodologia ativa, vamos dizer assim, ele vai ter que prestar atenção nas preferências subjetivas, nas subjetividades daqueles pais que pagam a mensalidade, e caso ele não se adeque, ele vai ser demitido, porque a escola está querendo dinheiro para manter, pagar água, pagar luz, pagar os professores, pagar toda a equipe que trabalha na manutenção da existência daquela escola. Quando o professor está no sistema público de saúde de educação, ele tem garantido o seu salário. Como disse o presidente Lula, é quase impossível demitir-se um servidor público. Então ele tem lá a garantia, a estabilidade do servidor público. E aí ele se sente mais à vontade para implementar as suas ideias e ideologias, mesmo que tais ideias e ideologias sejam divergentes daquelas que norteiam a comunidade que está no entorno dessa escola pública. Os senhores já devem ter visto isso na mídia, eu já vi pessoalmente. Lógico e evidente, o certo seria questionarmos quem paga o salário do professor numa instituição de ensino pública é o contribuinte, é o cidadão. Cada um dá um pouquinho, quem usa e quem não usa a escola. Então, em teoria, todos têm o direito de reclamar, essa reclamação deveria ser ouvida e, sendo ouvida, o professor deveria corrigir o seu comportamento, explicar o seu comportamento, respeitar a subjetividade dos pais e não tentar impor a própria subjetividade aos alunos, que, por estarem numa tenra idade, não têm a capacidade cognitiva que nós, adultos, temos de combater certas ideias que nos são apresentadas e que vão de encontro com a nossa subjetividade ou que divergem da nossa subjetividade. Essas crianças estão com uma mentezinha ainda pura, ainda imatura. Então é muito fácil de entrincheirar uma ideia na cabeça dessas crianças. E você já deve ter ouvido de algum servidor público, se não ouviu, dá um pulinho aí nas redes sociais que tem vídeos onde falam: meu salário está garantido, não gostou, faz queixa, não estou nem aí. Essa é a grande verdade. Então, durante o governo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, muito se falava que existia um trabalho de doutrinação em cima das crianças. E o pessoal da esquerda dizia que isso tudo era uma grande mentira. Eu vou colocar aqui na tela, como eu disse, eu li o trabalho dessa historiadora, que dançou, né, com os glúteos à mostra em cima de uma mesa dentro de uma instituição de ensino superior pública que é paga com o nosso dinheiro. E no trabalho dela, ela deixa muito claro que o foco são crianças e adolescentes. Inclusive que educar tais crianças e adolescentes com ênfase na cavidade anal, eu não posso dizer a palavra original aqui, seria interessante para ela, como professora, como historiadora, como pedagoga, não sei.
E mostra, o trabalho dela tem diversos outros indivíduos que concordam perfeitamente com essas ideias que ela propaga e que está tendo um espaço muito amplo em instituições públicas de ensino superior, do governo federal, do governo Lula, PT. Menciona muito o Paulo Freire, inclusive numa citação onde o Paulo Freire diz que os filhos não têm de se espelhar nos pais, não. Ou seja, se essa senhora acredita que ela tem que levar a cavidade anal para as escolas para que dessa maneira as crianças aprendam melhor, porque o ensino, segundo ela, é uma coisa muito chata. É muito chato, aprender é muito chato, então a gente tem que aprender pelo prazer. Tudo isso vai ser mostrado para os senhores. Ao término desse vídeo eu vou colocar na edição. Tem que ser tudo relacionado ao prazer. E, como tudo tem de ser relacionado ao prazer, e você não pode se espelhar nos seus pais, que de repente não acreditam que tudo tem de ser relacionado ao prazer, então você vai se espelhar em quem? Nessa senhora, em outros indivíduos que pensam como ela, e, lógico, evidente, no Estado capitaneado pelo presidente Lula, pelo PT, pela esquerda em geral. Pode ser o PSOL, pode ser um partido qualquer desse daí que defenda essa agenda da ideologia de gênero de maneira impositiva. De maneira impositiva. Eu não sei bem o que dizer. Eu podia dizer para os senhores, como eu tenho mudado muito minha perspectiva de pensamento sobre isso, que o pessoal de direita tem que começar a entrar para o serviço público para que a gente tenha pelo menos uma mão no volante. Por quê? Essa senhora e tantos outros indivíduos que têm esses pensamentos ligados à ideologia de gênero, eles têm uma crença que devem pegar os nossos filhos e apresentar para eles uma agenda que nós, mais à direita, não queremos que seja apresentada, não dessa maneira, não nessa idade, não dessa forma. Mas eles acreditam que tem de fazer isso. Como existe uma obrigação legal de você colocar o seu filho numa escola e talvez você não tenha dinheiro para custear uma escola privada, tampouco para pagar professores privados, e mesmo que tivesse, né, e aconteceu o que aconteceu com a família de Minas, eu vou deixar o vídeo também aqui na descrição, então esses indivíduos vão usar esse monopólio de tempo para ensinar tudo quanto é tipo de porcaria para os nossos filhos. Se tiver lá dentro uma galera de direita, a coisa fica contrabalanceada. Só que aí nós esbarramos em outro problema. Quando você pega o referencial bibliográfico usado por essa senhora no artigo que ela publicou lá no periódico da Faculdade Pública, são todos indivíduos que compactuam com o mesmo pensamento dela, a maioria brasileiros, e isso cria uma jurisprudência, uma legitimidade, um antecedente. Lógico que as palavras aqui não estão sendo usadas com o seu significado como deveria. Uma legitimidade que, para você entrar para o serviço público, você só vai conseguir se você tiver entendimento sobre essas questões. Então é muito complicado para um indivíduo que não está inserido nesse mundo, que não quer fazer a pedagogia da cavidade anal, conseguir passar num concurso público onde isso é exigido como bom e desejável. Vão estar lá questões relacionadas a isso. Por exemplo, quem tiver a curiosidade, entre no site dessa faculdade da Bahia, ou vá em universidades públicas, instituições públicas, Brasil afora, e veja se existe espaço para um indivíduo que está lá defendendo, já que é um espaço plural e de diversidade, defendendo o pensamento conservador, o pensamento liberal, o pensamento anarcocapitalista, o pensamento cristão. Não tem espaço, não tem nem linha de pesquisa para que você consiga fazer isso. Não tem, você não vai conseguir. Seja no curso que for, você vai ser detonado. Então, a saída que nós teríamos, de maneira civilizada, lógico e evidente, era corrigir o rumo do paradigma vigente, que para mim é uma porcaria.
A gente teria que ter uma nova Constituinte. Isso daí, como disse um certo político, tornou o Brasil ingovernável. Mas, como não... isso é uma utopia, o que seria interessante? A galera da direita começar a lutar para, primeiro, acabar com a estabilidade do servidor público. Esse é o primeiro ponto, primeiro passo. Quem já tem, beleza, direito adquirido, vamos passar mais algumas décadas aí sustentando essa galera, que vão se aposentar, né? Mas os próximos, todo mundo sem estabilidade. Outra questão que seria muito interessante, é governos mais à direita chegando ao poder, começarem de fato a implementar políticas voltadas para a direita. Não o que a gente vê hoje em dia, onde o sujeito é eleito com uma pauta de direita, mas daqui a 2 minutos ele está batendo lá na porta da esquerda, do presidente Lula e de afins. Então, senhores, vai começar a aparecer para vocês aí os slides, as imagens, né, do trabalho da dita historiadora. A faculdade lá disse que ia fazer, onde ela, né, abanou o ânus na mesa, os glúteos, disse que ia fazer uma apuração. Vai ter nada, vocês sabem que não vai ter nada, não vai dar em nada, e é isso mesmo. Mas existe sim um movimento forte no Brasil, e as provas vão estar aí, para que peguem as crianças e doutrinem-as desde a mais tenra idade a crerem que seus pais são reacionários, fascistas, ultrapassados, que o bom é a pedagogia do ânus e coisas piores. Por aí vai. Então, fiquem agora com as imagens e boa sorte.